Com certeza. E é como eu digo, tem gente que prefere levantar a bandeira e ofender as pessoas erradas. Prefere xingar, ofender, dizer que é mentira, que não é assim que faz, mas pessoas que nunca fizeram nada antes. E agora que essa luta pelo aposentado surgiu, porque antes, Ricardo, você só ouviu falar do aposentado quando teve a reforma da Previdência, que foi para tirar direitos. Para dar direitos, você não ouvia nada. E agora o aposentado está nos noticiários, está mobilizando o STF, teve uma vitória agora recente da vida toda, revisão da vida toda. Então, assim, eles estão começando a ver que está nascendo uma classe política que está desenvolvendo politicamente uma mentalidade para fazer a diferença lá. Eu falo assim com a maior clareza para todos. Ali dentro é uma queda de braço que cada um tenta puxar para o lado da sua representatividade. Não adianta, entrou dentro do Congresso Nacional, ali dentro do Congresso Nacional ninguém consegue lutar sozinho para melhorar o Brasil. Você luta pelas classes que você defende. Ricardo está aqui, ele é prova, já está lá dentro já desde 2 anos, não é, Ricardo? Que você já está nessa luta aí. Vai fazer agora 2 anos no mês de abril. Exato, então é o prazo da nossa luta. Então o Ricardo já está lá dentro, ele já conseguiu vivenciar ali e ele sabe que sozinho não adianta, que ele não consegue resolver a vida do aposentado. Então, tem a bancada da bala, do boi, da Bíblia. Esses conseguem defender as classes que os elegeram. Quando você vota no seu pastor, enquanto você está aí lutando, o 14º não saiu, a margem, que é um projeto fácil, não saiu. Enquanto o nosso projeto aí para antecipar o pagamento não saiu. Enquanto a gente tem que fazer, como se diz, fazer das tripas coração para que o aposentado seja ouvido, essas bancadas simplesmente chegam, pedem e o governo acata. Exemplo, a bancada da bala conseguiu programa de moradias para eles, conseguiram reajuste de salário. Vocês conseguiram? Não, porque eles têm uma bancada. A bancada ruralista acabou de conseguir isenção para exportação, ou seja, eles vão vender para fora mais barato, enquanto você paga a carne aqui o dobro, o triplo do preço. Enquanto você paga o arroz, o dobro, o triplo do preço que era antes. Eles conseguiram reduzir impostos para importar produtos, enquanto você não consegue nada. A mesma coisa acontece aí com a bancada da religião, a bancada da Bíblia. Acabaram de conseguir um desconto de 1,2 bilhão, um perdão de dívida de 1,2 bilhões em dívidas. E você conseguiu alguma coisa? Nada. Acabaram de conseguir agora que os imóveis que eles alugam não seja tributado com o IPTU. São bilhões que eles vão deixar de pagar os cofres públicos. E você brigando aí por um 14º, por uma margem, e não consegue. É porque você não tem representatividade. Representatividade não é ter um que grita. É ter um grupo que grita por você e que chega lá no Bolsonaro e fala, ó, somos 27. Representamos um de cada estado. 27. Ou você vota o que nós estamos te pedindo, ou na hora de definir o seu voto que você quer, nós não votamos a seu favor. É assim que funciona. Não sonhem que é diferente. Não sonhem que lá é um mundo de Nárnia, que tudo é bonito, porque não é. Lá é estratégia, é um jogo de xadrez. E para a gente ter o jogo de xadrez funcionando, precisamos de peças. E boas peças. Não se faz um jogo só com peões. Você tem que ter peças boas. Tem que ter rei, rainha, cavalo, bispo. Assim que você ganha o jogo. E é assim que funciona. Então, Ricardo, eu queria que você comentasse, depois eu vou passar pro Felipe e pro Milton aí comentar aqui, a importância dessa bancada, porque você já viu lá dentro. Você já viu. Como que funciona esse diálogo para com o presidente? Tá? Eu quero que você exponha para eles, assim, de maneira clara, sem rodeios, como que a força de uma bancada consegue chegar até o presidente para conseguir pautas. Sandro, democracia é número. Quanto maior o número nós tivermos, mais força nós temos, porque o governo depende do Congresso. Eu estou lá, Ricardo Silva, defendendo o aposentado, o pensionista, conseguimos avanços. Claro, a gente fica lutando, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas você resumiu bem. Se nós tivermos uma bancada com 27 deputados, olha só o número, 27 deputados, um por estado pelo menos, nós temos força para isso. Nós temos força, nós somos em 35 milhões de brasileiros e brasileiras.
se os aposentados, se eles decidirem que vão eleger deputados que defendem essa causa, eles colocam muito mais do que 27, eles colocam mais de 100 lá dentro. Mas se colocarmos 27, um por estado, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rondônia, no Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, nós mudamos a realidade do aposentado. Aí o 14º não vai ser mais a gente ficar brigando. A gente vai brigar até o fim. Não é só um grito que a gente vai dar, a gente vai botar na mesa. Se não aprovar, o presidente não vai passar aquilo que ele quer passar. É assim que funciona com a bancada da bala, com a bancada evangélica, com a bancada do meio ambiente, com a bancada disso, daquilo outro. Nós estamos propondo a criação de algo gigante para o aposentado. E essa criação vem da união desses canais aqui. Doutor Sandro, um batalhador. Nós precisamos de ter pessoas como vocês, doutor Sandro, Felipe, o Milton, lá dentro. Porque só assim nós teremos força numérica. Democracia é número. Eu sozinho vou lutar e vou seguir lutando. Vou seguir lutando. Não vou desistir um segundo. Mas eu sei que as vitórias a gente até consegue, mas com muito mais demora, com mais dificuldade. Tendo uma bancada lá, Sandro, a gente vira o jogo. A gente vira o jogo. A gente mostra para o governo, para o Ministério, para o próprio Congresso Nacional que os aposentados têm voz e têm vez. Então, eu conclamo a população brasileira a entender que em cada estado nós precisamos de deputados que vão defender essa bandeira. Nesse ano, nós temos poucos lá. Tem a minha presença pelo estado de São Paulo, temos mais 2 ou 3 que nós podemos contar. No Senado, o Paim, temos 2 ou 3. Não se conta numa mão. Não se conta numa mão. Mas eu tenho a convicção que com essas eleições deste ano, nós teremos uma mudança de paradigma. O aposentado, o pensionista, o idoso. Primeiro que a pessoa mais leal que tem lealdade. Muitos que abandonaram a pessoa idosa lá atrás, porque o idoso não vota, vão quebrar a cara. Porque o idoso com mais de 70, com mais de 80, vai comparecer às urnas e vai fazer valer o direito que eles têm. Nessa formação estratégica de uma bancada do aposentado, bancada do pensionista, bancada da pessoa idosa. Então, doutor Sandro, siga firme em sua luta. Milton Dantunes, siga firme em sua batalha. Felipe Brito, siga firme em sua batalha. Vamos nos unir a esses deputados que já têm predisposição de ajudar, que estão conosco nessa luta, nessa formação da bancada do aposentado. Eu tenho a convicção que vai ser a chave de mudança para que temas como 14º salário, não, a gente não tem mais que ficar mendigando, pedindo, implorando, não. A gente vai bater na mesa. Eles vão ouvir a nossa voz. Eu sou deputado federal, Sandro, Felipe, o Milton. Eu estou com 36 anos. Se tem algo que não me falta, é vontade. Porque eu quero um dia chegar aos meus 60, 70, 80 e encontrar um Brasil diferente. E eu vou fazer parte dessa história de mudança. Assim como o doutor Sandro faz história, com o seu canal, com o seu conhecimento, com a sua disposição em ajudar, em colocar sua alma à frente disso tudo. Assim como o Milton Dantunes faz, jornalista, colocando a sua alma, a sua vida na defesa de quem não tem voz. Assim como o Felipe o faz, do mesmo modo, jovem, youtuber, uma vida inteira pela frente, defendendo essa bandeira que é justa. Assim como vocês fazem. Eu tenho a convicção que nós vamos vencer essa luta de conscientização que nós vamos colocar em cada estado brasileiro. Um representante, pelo menos, do aposentado, do pensionista, da pessoa idosa. Felipe, quer falar alguma coisa? Cara, eu consigo visualizar essas coisas acontecendo, cara. Imaginou você que está nos assistindo agora, porque a gente está batendo um papo aqui, né, entre 4 aqui representando em câmera, mas está falando com vocês que estão aí nos ouvindo. Você já imaginou se já houvesse isso desde o início? Como muitas coisas, muitos direitos que foram tirados de vocês. Olha, o Ricardo tem uma PEC, né, para liberar passagem para o Brasil todo brasileiro acima de 60 anos. A gente não consegue força para alcançar um número, porque não tem ninguém que se interesse, poucas pessoas se interessam para isso. Imagine se tivesse essa bancada agora
Imagine o brasileiro acima de 60 anos, aquele que vai no médico, aquele que depende do transporte público, aquele que já não está mais no mercado de trabalho, muitos aposentados, muitos estados, a maioria dos estados, só podem ter a gratuidade acima de 65 anos. E um projeto, não adianta o Ricardo sozinho. Não adianta o Ricardo sozinho. Então, você já imaginou, você que está assistindo agora, você ter representatividade dentro do Congresso Nacional? E olha que eu não sou uma pessoa eu sou capitalista, mas capitalista social. Por quê? Eu acredito no empreendedorismo, mas eu acredito que quem já se aposentou, ele tem que ficar ali, ó, deixa a gente trabalhar. A gente está com saúde, como o Ricardo falou, deixa a gente trabalhar. A gente ainda tem muito que contribuir. Agora, quem aposentou, não tem que ir lá ficar fazendo bico, né? Não tem que... porque se o Ricardo, se ele tem consulta toda semana, a pessoa que tem 60 anos já está aposentada, ele tem que pagar a passagem dele. Não, vamos dar gratuidade, deixa eu nessa. Eu tenho que trabalhar, tenho que empreender. O aposentado, a pessoa idosa, não precisa mais passar por isso. Nós temos que cuidar dos nossos idosos. E a gente sabe que junto a gente pode fazer muita coisa por esse Brasil. Nós já estamos fazendo. Ô, Felipe, pode falar, Ricardo. Quer um exemplo disso tudo? A prova de vida. Eu estive com o presidente do INSS em dezembro. Pedi para ele, presidente, o senhor está assumindo agora a presidência, não era o senhor. A prova de vida é um absurdo ter que obrigar a pessoa idosa a ir num banco para mostrar que está viva. Tem muitas instituições de pessoas idosas. Voltei aqui. Tem muitas instituições de pessoas idosas, tem pessoas acamadas, e levar num banco para fazer prova de vida. E aí ele bateu assim no ombro e disse, deputado, eu vou cuidar disso. Passou um mês, ele anunciou junto com o presidente o fim da prova de vida. Isso mostra que, se nós tivermos mais lá, nós vamos conseguir muitas vitórias, muitas, eu não tenho dúvidas disso. Eu parabenizo demais vocês por esse trabalho. Filipão, você que é um gigante, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, grande advogado, brilhante jurista, Milton D'Antunes, acho que essa formada, nós vamos conseguir muitas bandeiras, 14º salário, questão da margem, outros projetos, que aliás estava rascunhando com o doutor Sandro também, ideias maravilhosas que nós vamos poder colocar em prática assim que nós tivermos mais número. Enquanto isso, vamos lutando. Vocês aí nas redes sociais, a gente aqui no mandato, mas num futuro breve, colocando em prática tudo isso com muito mais facilidade, a nossa bancada de pessoas que vão defender os aposentados na Câmara Federal. Eu vou agora ter que dar uma ausentada, tem muita gente para atender na sala. Nós temos aqui, inclusive, pessoas idosas esperando para falar comigo. E eu agradeço muito a oportunidade de vocês, o carinho de vocês, o espaço que vocês sempre me concedem. Eu estou junto com vocês, me sinto um integrante desse trio de ouro que aqui está. Eu me sinto parte do coração, da alma, daquilo que vocês têm. E podem contar comigo sempre. Doutor Sandro, parabéns. Filipão, Felipe Brito e Milton D'Antunes. Um abraço enorme no coração de vocês. Muito obrigado, gente. Pessoal, só para concluir antes do Ricardo sair, viu? Precisamos dele lá, viu? Então, o pessoal de São Paulo, a gente precisa fortalecer o Ricardo, fortalecer cada vez mais para que ele continue lá. Vamos lembrar que ele foi o primeiro a estender a mão para a gente quando a gente precisou lá de dentro da Câmara dos Deputados. E o Ricardo, queria lembrar que em tão pouco tempo, né, Ricardo? Só para falar dados aqui que a gente está muito conectado, Ricardo, você tem o mesmo tempo praticamente de deputado que a gente tem no canal de YouTube. É praticamente... Exatamente. Eu ia comentar isso, Felipe. Exatamente. A gente está na mesma sintonia, né? A gente conectou-se aí, chegando em 2020 lá em Brasília, juntamente com o abraçar do Ricardo nessas pautas da gente. Agora, Sandro e Felipe, e principalmente você que está acompanhando aqui a gente nessa live agora, tem quase 1.160 pessoas aqui ao vivo. Eu quero, de uma vez por todas, fazer com que você possa se conectar com a crença na força que você tem que ter, na força que você tem, mas que você precisa ter colocando ela em prática. Em que sentido eu estou dizendo isso? Agora há pouco na minha fala eu falei sobre estar cansado, 2 anos e meio de luta e etc. Isso é um fato, mas a gente não pode de forma alguma deixar
cair no esquecimento a força que vocês têm. A gente já mostrou, Sandro, dentro desse quebra-cabeça, dentro desse jogo, a peça fundamental são essas pessoas. A gente aqui só representa cada uma delas. Se elas entenderem com profundidade isso, a gente vai ter força suficiente para ter a bancada do idoso, coisa que realmente éramos para ter há muitos anos, antes até do nosso trabalho começar a chegar aqui para cada um deles. Então, precisam entender, nós somos um grande elefante que está com medo de um ratinho, porque não sabe o tamanho que tem. É essa figura de linguagem que eu posso usar, colocando 35 milhões de pessoas diante de um Congresso com 513 deputados e com 81 senadores e um presidente da República. Atentem para isso, pessoal. Vocês precisam absorver, tomar posse realmente da força que vocês têm. Você veja que quando cada projeto desse, Sandro, que você citou agora há pouco, né, de bancada da bala, de bancada do agronegócio, de bancada da Bíblia, quando essas ideias chegam e são noticiadas a nível nacional, elas já chegam lá resolvidas. Eles apenas informam para a gente o que eles decidiram. A gente precisa ter isso, gente. A gente precisa ter formas de apenas chegar e dizer, olha, o 14º é um benefício que já está agora com a liderança pronta para a gente abrir a câmera aqui e dizer que está aprovado. A gente precisa fazer isso com a margem do consignado. A gente precisa efetivamente ter a bancada para que essas ações possam apenas ser informadas para o grande público. Se aceitam ou não, que é assim que funciona, Sandro. Eles chegam e empurram goela abaixo na gente que o IPTU não vai ser mais cobrado de igrejas, de instituições religiosas. Eles chegam e empurram goela abaixo para a gente tantas outras demandas de cada uma dessas bancadas que eu acabei de citar. Então, a gente precisa, é o segredo, é a chave que vai abrir todas as portas para a gente, é a bancada do idoso. E como é que a gente pode ter essa bancada? Através da união do nosso trabalho, através da representatividade que cada um de nós podemos ter nas nossas regiões, nos nossos estados, nas nossas cidades e no nosso bairro. Você é responsável por comunicar para cada um dos seus vizinhos, para cada um daqueles que estão na sua casa, inclusive os jovens, porque nós estamos trabalhando hoje pelo futuro dos jovens. O que é que vai ser amanhã a aposentadoria ou a pensão de um jovem que hoje é jovem, mas que amanhã vai ser o possível idoso se ele sobreviver até lá? Então, como é que vai ser? É isso que a gente está fazendo aqui agora, trabalhando para que seja a melhor aposentadoria, o melhor benefício disponível para ele. Entendam isso e a gente vai entender o segredo para que a gente possa alcançar tudo que a gente está buscando.